Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Estamos mais um dia nos preparando aqui para iniciar o estudo de mais um capítulo desta linda obra Entre a Terra e o Céu. E hoje, para me acompanhar, para me ajudar aqui, eu convidei esse amigo que já há anos e anos nós estamos envolvidos no trabalho na Casa Espírita, abraçamos tarefas que nos fazem verdadeiramente sentirmos-nos mais próximos uns dos outros, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Estou recebendo aqui o meu amigo Celso. Olá, Celso, como é que está você? Boa noite, seu Lázaro. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? E Maravilha. fico muito feliz de poder estar junto com o senhor aí nessa empreitada aí com relação ao estudo do livro Entre o Céu e a Terra. Legal, Maravilhoso. Celso. Eu é que estou aqui realmente feliz da vida de estar com você hoje aqui para a gente compartilhar esse estudo e deixar esse material para que nossos irmãos, nossos amigos também, que fazem parte do grupo de estudo e também que outros que estão chegando agora, uma vez que esse material também ficará no YouTube. Por falar nisso, eu sempre recomendo e peço para que todos que porventura acessarem esse material possam se inscrever lá no canal que nós formatamos só para o estudo da doutrina espírita. Então, todo o material que é formatado, nós deixamos nesse canal e fica no YouTube à disposição de todos. Beleza, Celso. Agora me diz aí, Celso, o seu envolvimento com o Espiritismo. Como se deu? Como que você está? Onde que você atua? O que que você anda fazendo agora com esse conhecimento que a doutrina vem propiciando para você? Eu costumo dizer que a doutrina, ela já está há muito tempo para todos nós, né? E eu agradeço, tive a oportunidade de nascer numa família espírita. Que Os bacana. avós, os pais, e nós sempre buscamos o trabalho junto à doutrina para nos aperfeiçoarmos, né? Buscarmos aí o conhecimento, a oportunidade que nós temos justamente nessa encarnação de podermos auxiliar e nos auxiliarmos também na caminhada rumo à evolução, né? Que todos nós estamos aqui, não é de passagem, só de brincadeira, né? Nós temos alguma responsabilidade, nós temos um trabalho que eu acho que todos nós devemos ter consciência disso, né? É verdade. E hoje, né, eu frequento a comunidade espírita cristã, já são praticamente aí 21 anos dentro da comunidade espírita aqui no Guarujá, né? Mas eu venho em São Paulo, era as obras sociais Boa Nova, que ainda existe ainda um trabalho deles, que é tanto a parte espiritual quanto o apoio material às pessoas com menos condições de sobrevivência, vamos falar assim, né? Maravilha. E depois que eu vim morar no Guarujá, acabei me dedicando aqui. Tem outras casas que a gente frequenta, o senhor tem conhecimento, a Casa Fé e Amor, a instituição mesmo do Maria Emília, né, que a gente pode estar junto, acaba se... agora com a pandemia que a gente se distanciou um pouquinho, mas a gente busca sempre estar unido para a gente trocar ideia, para a gente buscar conhecimento junto com outras pessoas, né? Que eu acho que isso é muito Beleza. importante. É isso mesmo, Celso. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Não tem pandemia que separe os amigos, irmãos de Não, fé, com certeza não. e assim nós estamos juntos aprendendo. E vamos continuar aprendendo. Bom, Celso, mas toda vez que dois ou mais se reúnem, Jesus já disse, né? Eu estarei junto. E por Com isso, certeza. e por isso é que nós fazemos assim uma pequena vibração no início do nosso estudo. Vamos agradecer pela oportunidade, agradecer aos nossos amigos do plano espiritual que estão junto de nós, sempre nos orientando, nos intuindo, principalmente quando nós nos reunimos com esse propósito de praticar o bem,
de aprender e tornar esse aprendizado algo que possa fazer diferença em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então Que eu assim vou, seja. então eu vou agora já fazer o compartilhamento do material que nós temos para que nós possamos iniciar o nosso estudo. Ok? Ok. Então vamos lá. Então nós temos aqui um material em PowerPoint e são, se eu não me engano, uns 20, 22 slides. Nesse primeiro slide é uma apresentação apenas do livro, que é Entre a Terra e o Céu, capítulo 33 hoje, que nós estaremos estudando, e é denominado Aprendizado. Essa obra é do espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Lembrando que André Luiz mesmo deixou bem claro em suas manifestações através do Chico que existia um projeto e esse projeto ele ficou incumbido pelos mentores de trazer para a Terra. Então esse projeto está resumido nessas 13 obras da coleção A Vida do Mundo Espiritual, e essa daqui é a 7ª que nós já estamos estudando e daremos sequência nesse estudo. Portanto, todos do nosso grupo de estudo serão, num momento ou em outro, convocados para dar aqui a participação também. Nós temos um bom material aí. Se nós conseguirmos realmente estudarmos todas essas obras, e grandes estudiosos falaram assim, que são obras para não estudar apenas uma vez, para estudar várias vezes cada uma delas, pois os ensinamentos são imensos. Então vamos seguir com ela e com as outras também. Se o senhor me permite, Pois não. eu costumo dizer que as obras do Chico Xavier, como essas 13 mesmo aí, elas são lições para toda a nossa eternidade. Nessa encarnação, nós temos a experiência que o próprio Espírito André Luiz narrou para nós todo o trabalho feito na espiritualidade, né? Com relação a nós encarnados, né? Porque há muito trabalho na espiritualidade que é feito para nos auxiliar a não nos perdermos, a não nos a sairmos da erraticidade, né? Da parte perdida que muitas vezes nós encarnados não entendemos, né? Eu tenho comigo que acho que a grande oportunidade que todos nós, no meio espírita, como em algumas outras filosofias, é esse auxílio constante da espiritualidade com relação às nossas vidas, né? Isso E para mesmo. toda a eternidade, né? O Espiritismo, não só com as obras da codificação, as obras básicas, mas as subsidiárias, e na verdade nós sabemos que todas essas obras que o Chico deixou e outros médiuns também, né, estão deixando e sempre deixaram obras muito importantes, é o auxílio, aquele socorro que o plano espiritual de luz faz para que a humanidade possa se conscientizar e ir evoluindo de acordo com o tempo que cada um vai se despertando para esse estudo, para esse conhecimento. Bom, aqui no slide 2, eu sempre procuro fazer esse esclarecimento, porque sempre vai ter alguém que vai estar chegando pela primeira vez no estudo, e é importante que aqui nós estamos estudando a obra Entre a Terra e o Céu, e é uma obra que tem muitos personagens. Inclusive, na obra, desde o primeiro capítulo, essa trama ela vem se desenvolvendo, os mentores vão colocando os ensinamentos, mas em cima de histórias, de relacionamentos que existem entre os personagens. Nesse capítulo em especial, vamos lidar com a história do Júlio, que é um espírito que diversas outras vezes ele cometeu suicídio, e agora nesse capítulo nós estaremos entendendo o que está acontecendo com ele depois dele reencarnar novamente para poder se tratar.
e a família que estará realmente junto com ele. Os personagens são, no plano espiritual, a Odila, e no plano encarnado, o Amaro e a Zulmira, que são os pais que estarão recebendo ele nessa encarnação, nessa reencarnação. Ele tem uma irmã, né, a Evelina, que foi, desde o primeiro capítulo, aquela que fez aquela prece refratária que chegou até os mentores, e eles vieram através desse pedido de socorro para poder auxiliar. E os mentores que acompanham, que é o Clarencio, o mesmo mentor lá do nosso lar, primeira obra da coleção, o André Luiz, que é o nosso repórter, o Hilário, que é o amigo dele, e sempre cheio de informações, de perguntas para nos auxiliar a entender, e os outros mentores que estão nesse círculo aqui também. E agora nós vamos ao nosso início do capítulo. Conforme planejamento aqui, nós estaremos com a seguinte formulação. Pedir para o meu amigo Celso ir fazendo a leitura, ficar bem à vontade, parar quando achar que deve, deixar algum esclarecimento, para que a gente possa trocar uma ideia a respeito do conceito que está sendo colocado, né, nesse enredo. E assim nós vamos fazendo o estudo, graças a Deus. Pois não, Celso, vamos em frente. Vamos lá. Amaro e a família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirda do menino quando rumamos de volta ao lar da bênção. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Enquanto as nossas irmãs permutavam ideias com respeito ao futuro, indaguei do orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequenino. Clarencio informou prestimoso. Olha só, Celso, como que é importante nós entendermos, estudarmos e aprendermos sobre a vida espiritual. Esses momentos, o que está acontecendo aqui? Esse menino, o Júlio, ele ainda em ter idade, né? Ainda um garoto, ele desencarnou por conta de um problema que ele teve na garganta. Aqui é a realidade desse momento. Então, essa família, o Amaro e a Zulmira, que receberam esse espírito, né, o Júlio, agora o Júlio é o filhinho deles, que desencarnou ainda criança. E todos nós sabemos, aqui na Terra, nós ainda sofremos muito quando acontece algo, alguém próximo de nós morre, desencarna. E aqui está acontecendo isso nessa família. Mas, nesse capítulo, nós vimos todo o procedimento, tudo o que aconteceu nos dois últimos capítulos, e aqui nós vamos entender o que acontece depois do desencarne, né? Então, ele já está sendo asilado, o espírito agora do Júlio está sendo asilado nos braços de Odila. Odila foi a mãe dele na outra encarnação. Ela é a primeira esposa do Amaro. Nós até comentamos que o Amaro é uma pessoa que, na mesma encarnação, ele recebeu o Júlio como filho, o Júlio desencarnou. Foi através de vamos dizer assim, o Júlio ele é um suicida. Ele já se suicidou em outra encarnação. E ele veio agora e ele acabou se suicidando novamente, por quê? Como criança, ele se viu ali naquele ímpeto, ele estava dentro da água e morreu afogado. Mas ele poderia ter saído, mas ele não saiu. Então, ou seja, se suicidou. E agora eles estão recebendo ele de volta como filho. E novamente ele está morrendo. Só que agora ele morreu por conta desse problema que ele estava na garganta. Esse problema que
ele reencarnou para cuidar, né, do problema que ele tem de não resistir ao ímpeto de se suicidar. Para você ver como que as coisas acontecem. E aqui já começou no texto o André Luiz fazendo a narração de que agora ele está voltando para a pátria espiritual nos braços da primeira mãe, que já está no mundo espiritual, Odila, né? E esse espírito está mais calmo. Ou seja, a morte fez bem para ele. Como que nós precisamos de aprender, entender que nem tudo que aparenta para nós tristeza, angústia, o conhecimento da vida espiritual faz com que nós encontremos calma, encontremos paz dentro de nós diante desses ocorridos, desses acontecimentos, e que nós podemos manter mais o controle e acreditar e ter fé que tudo está no caminho, no projeto de Deus. Certo? Eu costumo dizer que a doutrina, ela nos conforta muito com relação a tudo que acontece ao nosso redor, né? A gente tem o hábito de dizer, né, que os desencarnes, né, como num caso desse, às vezes de uma criança ou de um jovem, né, ou até mesmo de uma pessoa que nos é muito, às vezes, importante, que é uma perda, né? Sim. E eu costumo dizer que não é perda, é um distanciamento temporário. Prova disso é o que esse capítulo aí nos ensina, né? Que Sim, nós estamos todos ligados a uma família muito grande, que é a família espiritual. E essa nós não perdemos os laços, né? é verdade. E é um grande exemplo, né? Somos seres eternos espiritualmente, pensando E e analisando, né? E aqui o André Luiz vem perguntando, mas como que ele pode estar agora? Porque ele estava sofrendo muito com esse problema que ele tinha na garganta, né? Como que ele pode estar agora tão sereno? Ele está curioso. Bom, no próximo o Clarencio vai nos esclarecer sobre essa dúvida do André Luiz. Vamos lá. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória, necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. A carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perspiritual, liberando de certas males nela adquiridos. Isso quer dizer, o ministro, porém, cortou-me a palavra, acentuando. Cada parágrafo que nós temos traz tantas informações, tanta reflexões para que nós possamos fazer, que daria para fazer uma outra obra em cima de um parágrafo apenas. Viu? Você vê Com aqui, certeza. né, olha só, na dúvida do André Luiz, por que a serenidade, né, daquele espírito? Depois dele sofrer tanto em tantas outras encarnações, no plano espiritual, ele sofrer também porque o perispírito dele estava comprometido pelas atitudes que ele teve, né, de suicídio e tudo mais. E agora, nessa, que ele não desencarnou pelo suicídio, nessa ele desencarnou por conta da programação que tinha. E o Clarencio vem aqui falando, né, que esse renascimento veio para auxiliá-lo, né, a necessidade que ele tinha de aprender. Ainda falou que esse desencarne teve, essa encarnação dele teve um efeito curativo, como um remédio, tá? E arrematou dizendo assim, que a carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo espiritual. Ou seja, você tem um problema no seu perispírito, você precisa de resolver, e uma das saídas é vir aqui na matéria
assumir esse corpo é como se fosse uma esponja, né? Ele retém a questão física e auxilia o espírito. E o espírito sendo auxiliado, ele pode se liberar, fazer com que a sua mente se expanda e nesse retorno ao plano espiritual ele está livre de um problema material que estava afligindo ele. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência que, às vezes, muitos espíritos, como é o caso dele aqui, jovem ainda, retorna, ele precisou aqui do tempo necessário para que ele corrigisse aquele problema, retorna, para ele seguir depois com os problemas espirituais, que esses sim vão demorar mais tempo para podermos conseguir adquirir uma evolução, né? Certeza. Beleza, então vamos ao próximo. Isso quer dizer que Júlio, doravante, poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para abster-se uma encarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei admirado. Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escala da carne poderá facilitar. Além disso, precisa conviver com Amaro, Zulmira e Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Esse é o maior objetivo, né? Porque nós que temos as nossas relações na vida, vivenciamos experiências, ou em família, ou em geral, nós criamos, pelo nosso pouco desenvolvimento, conflitos entre nós ao longo de nossas vivências. Foi o que aconteceu com ele, né? Em outras oportunidades que eles tiveram de reencarnar próximos uns dos outros, viveram em conflitos. Isso gerou raiva, gerou ódio entre eles, e agora eles estão ali fazendo esses reajustes nas diversas vezes que eles estão reencarnando junto, né? E aqui, antes de dar esse alô do que vem por diante aqui no nosso capítulo, ele acabou falando que ele está conquistando o merecimento para obter uma nova reencarnação agora planejada para fazer com que ele se eleve espiritualmente. Até agora ele estava lutando para corrigir os problemas causados pelas atitudes dele. Agora que ele conseguiu resolver, pelo menos nesse momento, a questão da matéria, ele vai ter novas possibilidades de seguir o seu desenvolvimento natural. Então, isso que é legal, isso que é bacana. E a gente fica pensando, né? Se nós já estamos aqui hoje, numa condição, por exemplo, onde não estamos sofrendo fisicamente grandes entraves, não estamos com doenças, com degenerações físicas e tudo mais, isso significa que nós já passamos por alguma dessas fases que o Júlio passou aí, pois todos nós já erramos muitos, criamos muito conflito e fomos nos recuperando ao longo das reencarnações. E agora nós estamos aqui plenos, com o corpo perfeito, com a mente sadia, próprios aqui para viver no planeta e auxiliar, inclusive, o planeta, porque nós estamos num propósito de aprendizado e de auxílio uns aos outros, pois esse é o projeto de Deus, é o projeto de Jesus, onde ele deixou claro que a gente precisa de aprender a se amar, né? E nós precisamos de deixar os nossos sentimentos de ódio, de raiva, de rancor, de egoísmo, todas essas questões para
buscarmos dentro de nós o amor, que é o verdadeiro sentimento, que é aquele que nos elevará. Então, essas histórias vêm nos trazendo nos mostrando tanta possibilidade que nós temos como espíritos imortais que somos, de aproveitarmos a oportunidade, não deixarmos passar em branco, não é isso, Celso? Sermos os verdadeiros instrumentos da boa vontade. Que Exatamente. essa é a nossa verdadeira missão aqui, né? Todos Isso, nós, né? isso. E não sermos individualistas, Não, nós buscarmos no confraternização, bem-estar comum. o bem-estar comum. Vamos lá, vamos em frente. Essas anotações, ponderei, lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos, assim, que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia, sim, confirma o tentador. Por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões do desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Sorrindo, ele acrescentou. Olha só, às vezes as pessoas falam assim, né? Por que que uns vêm com certos problemas, outros vêm com outros, alguns vêm com uma demência e passa a vida toda vivenciando aquela realidade, né? O quanto é importante nós confiarmos em Deus e sabermos que a sua obra, que é eterna, ela deixou as leis onde estamos inseridos para que nós possamos vivenciá-las e a partir dessa vivência, tudo que nós fizermos, nós estaremos construindo o nosso hoje, o nosso amanhã, de acordo com as nossas atitudes que já tivemos, que estamos tendo e que teremos. Então, por exemplo, ele deixou aqui esses exemplos, né, das pessoas que são aleijadas, ou então que têm alguma demência, ou são paralíticos, e vivenciam isso a vida, uma vida inteira, quer seja com poucos anos, ou até nós seguimos pessoas que vivenciam isso durante 80, 90 anos de existência aqui no plano material, e alguns reagem no progresso e outros reagem em ficar estacionado porque se Esse revoltam, desequilíbrio, né? se desequilibram, né? Ou se desequilibram, né, na É, encarnação. Né? sim. E tem mais. Eles não estão sozinhos e eles estão ajudando outros que estão convivendo, porque as responsabilidades se multiplicam ao longo das existências, o comprometimento de uns para com os outros, né? Se hoje eu auxilio, ontem eu fui auxiliado, e assim por diante. Se hoje eu sou pai ou sou mãe, ontem eu fui filho, amanhã serei filho, como é o caso que daqui da história que nós estamos, que o André Luiz vem nos trazendo. É muito legal a Eu, gente eu, ter essa paz, né? eu gostaria até de fazer uma observação, que eu acho que isso é muito importante para nós, para todos nós que seguimos a doutrina, que nós somos muito questionados, né? Eu sempre convivi nisso, que as pessoas falam, como vocês espíritas veem os problemas que algumas pessoas passam e outras as facilidades que têm, parece que a vida é tudo. A resposta que eu digo é assim: eu acredito que não há mal que perdure para sempre e nem todo o mal, e todo o mal é a grande oportunidade de praticarmos o bem. Porque às vezes uma dificuldade de mobilidade, uma imperfeição, ou uma paralisia, como é o caso, muitas vezes nos dá a oportunidade, se não do espírito que está ali encarnado, dos que estão ao seu redor, de aprenderem. É a grande oportunidade de uma lição, e essas lições são justamente para que cada um busque aperfeiçoar-se. Não busquem o desequilíbrio, busquem uma vida correta, sempre no sentido da moral cristã,
não fazer ao outro o que não gostariam que fizesse a si, porque esta é a lição que o Jesus sempre nos colocou, e Deus, na sua infinita bondade, nos dá a oportunidade de estar sempre praticando. Então não há mal, na verdade. O que existe muitas vezes é a oportunidade que temos de aprendizado nessa condição, né? Isso mesmo, Celso. Eu também tenho isso muito claro na minha mente e procuro exercer isso para comigo, para que eu esteja o mais possível equilibrado em todas as situações. E nós sabemos que nós somos desafiados ao longo dos nossos dias e muitas vezes temos a tendência a recair. O que seria isso? Você ficar, às vezes, contrariado por conta da atitude de um outro, de um outro irmão. E isso nós precisamos de aprender realmente que o mal ele não existe. Se porventura nós detectarmos dentro de nós que alguém ou algo que venha acontecer está te afligindo, está te deixando ou ansioso, ou enraivado, ou até mesmo, pior ainda, né, criando dentro de você um sentimento de ódio, alguma coisa assim, o problema não é dessa pessoa ou dessa coisa que está acontecendo. O problema é seu ainda, e Isso. ainda está se deixando Se levar por levar isso. por essa fraqueza espiritual que você ainda tem. Que nós O, ainda somos seres encarnados em aprendizagem, né? Esse é o consolo que a doutrina espírita nos traz, nos informando os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Pois ele deixou uma grande esperança, né? Que nós seremos deuses, como se fôssemos assim espíritos muito evoluídos numa determinada fase do nosso desenvolvimento espiritual. E isso nos traz consolo. Aí vem a doutrina espírita ainda explicando que nós somos espíritos imortais, fazendo com que nós tenhamos dentro de nós a esperança de que tudo passa, mesmo as situações mais difíceis que Mais nós possamos difíceis. vivenciar, ela passa. Aqui, por exemplo, o Júlio está conseguindo uma superação agora. Ele está desencarnando, mas já aliviado e está sendo preparado para um reencarne que não vai demorar muito, como o André Luiz contou aqui, né? E não vai demorar muito, não. Ele vai reencarnar novamente próximo dos espíritos que os receberam, porque eles têm questões espirituais a serem resolvidas entre eles. E é assim. Nós estamos aqui, hoje pai, amanhã filho, depois mãe e assim por diante. Ok? Com certeza. Beleza, vamos ao próximo. O tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados nas teias da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca. Assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado do cadinho fervente. A depuração exige esforço, sacrifício e paciência. Ante nosso olhar deslumbrado, fingira-se o horizonte de cores variegadas, anunciando o sol que parecia nascer num mar de luz e ouro. Muito longe esmaeciam as estrelas, e perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarencio considerou. Eles estão retornando para a instituição que tem no mundo espiritual, a Casa da Bênção. E estão levando o espírito do Júlio, que desencarnou. E a mãe dele no plano espiritual, a Odila, está com ele nos braços, está conversando com uma das mentoras que está junto com ela,
Enquanto isso, o Clarencio, o André Luiz estão, e o Hilário estão indo próximo, eles estão viajando para essa casa, para essa instituição, e está aqui descrevendo a beleza, né, do caminho, o sol, a natureza, o mar, tudo que eles estão contemplando de lindo, que é a obra do Pai, né? Então eles estão voltando. E agora o Clarencio vai começar a fazer considerações em cima das indagações do André Luiz e do Hilário, que vão nos trazer, nos enriquecer demais nessa compreensão de como que isso pode acontecer, né? Olha só o que ele colocou aqui no começo desse slide que você leu. O tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo da culpa deliberada. Ou seja, É, você causa para você. nós somos os causadores do nosso sofrimento Exatamente. ou da nossa felicidade, né? Isso, essa frase é perfeita. O tempo de inferno restaurador, mesmo sendo inferno, ele é restaurador, porque é uma dor Com certeza. que corrige, É, que faz com é a que. oportunidade que você tem de aprender. Exatamente, ele até fez uma analogia com, por exemplo, com o calor da cerâmica, né? Com o metal impuro e arrojado ao candinho fervente, a depuração espiritual ela vai se dar nessa teia, nesse andar da vida, onde o espírito vai estar passando pelas provas, né? Pelas expiações. É isso. Nós fomos feitos seres puros para viverem felizes, né? Isso. É que as nossas encarnações, as nossas irresponsabilidades, é que muitas vezes nos faz passar por situações difíceis, né? Para que Então, nós nosso caminho, nós devemos trilhá-lo da melhor forma possível para que nós possamos contemplar essas belezas que ele deu exemplo aí bem no finalzinho, né? tem um ditado que diz assim que um dos maiores prazeres que o ser conquista, por exemplo, aqui no caso na Terra, é aquele sentimento de superar uma dificuldade. Isso. Esse prazer ele é maior do que qualquer outro que ele possa ter aqui. É o da superação. Quando você tem um desafio muito grande, você supera. Você tem uma montanha enorme, você consegue chegar lá no topo. Então, essa E na, superação que é linda. e na superação da dificuldade, você encontra a paz interior que você muitas vezes procurou por tanto tempo, né? É o sentimento, né, de vencer O a você conforto, mesmo, a vencer a é. você mesmo. Porque o maior desafio que nós temos somos nós mesmos, né? É esse mesmo. Não é vencer aos outros, é vencer a si, né? Exatamente. Então vamos lá ao próximo. Desculpa. Quando o nosso espírito aprende alguma resga da glória universal, desperta para os mais sublimes esperanças, sonha com acesso às esferas divinas, suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste, que representam em verdade para nós alguns decênios de renunciação na terra, em confronto com a exceltude dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor. Ah, se os homens percebessem, obtemperei, lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. É incrível como nós aprendemos que a natureza não dá saltos, né? E às Não, vezes, quando nós estamos estudando obras assim, tão dignas, que trazem tanta inspiração para que nós possamos já buscar o caminho certo, o caminho da verdade, da justiça divina. E aí vem alguém falando dessas possibilidades que nós
possamos conquistar quando nós nos despertamos para esses sublimes esperanças, né? Para que toda essa glória universal nós possamos participar dela, compartilhar. E assim, nós que nos desdobramos, e às vezes nós nos desdobramos todos os dias, né, através do sono, Do e sono, né? às vezes acordamos e nos deparamos, na maior parte das vezes, com situações conflitivas, né, onde nós estamos no mundo espiritual, vivendo a verdadeira vida, né, nossa, que é a vida espiritual, em conflitos. Aí nós olhamos e falamos assim, olha, eu estou aqui estudando, buscando aprender, e aí eu acordo com essas situações, o quanto eu ainda preciso de modificar essa questão dentro de mim. Por quê? Eu aqui estou aprendendo e estou com vontade de repente, acordar lembrando de que estive estudando lá também, ou então praticando uma atividade digna, né, de auxílio ao próximo, de socorro e tudo mais. E aí você fala assim, olha, quando eu acordo, eu me deparo com aquele ser que tem muito, muito, muito a corrigir. Então Tem muito a fazer ainda. você abaixa sua bola de novo, fala, vamos com calma aqui, vamos continuar estudando e começar já a praticar aqui. É, Por isso, Celso, que é tão importante essas atividades que a gente tem, que a gente tem que participar, né, nas nossas instituições de socorro a moradores de rua, a famílias necessitadas, aos dependentes, que nós abraçamos uma tarefa assim. E é importante que a gente faça isso, porque é isso que vai fazer com que a gente vá criando lastro para não recair de novo. Porque todos é. os dias a gente acorda com uma situação assim, às vezes lembrando da noite, o que aconteceu na sua vivência espiritual, situação que não nos eleva em nada, mas sabemos que estamos caminhando, trilhando o nosso caminho bem devagarzinho, mas com fé em Deus. Vamos lá. Entenderão algum dia, objetou Clarence, otimista. Todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. O embrião do Jequitibá, com os anos, se converte em tronco vetusto, rico de beleza e utilidade. E o espírito, com os milênios, transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. Depois de um minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou. Então é isso que é a esperança, né? Todos nós estamos avançando para Deus. Todos nós estamos caminhando. O nosso caminho pode ser mais lento, pode ser mais devagarzinho, mas ou você pode de repente se esclarecer de tal forma e o seu olhar para a vida modificar plenamente. Você pode acordar e falar assim, olha, não admito mais em mim uma atitude que eu tomei ontem e E hoje eu não, não vou mais e praticar. hoje eu não vou mais. Mesmo que você esteja viciado naquela atitude, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo bem vulgar, bem simples. Eu passo farol vermelho de vez em quando. Aí eu falo, não posso mais fazer isso. E aí eu não vou fazer, eu vou me esforçar, mas vai chegar uma hora que de repente você se distrai e você está viciado naquela questão da sua atenção não te fazer parar, você não viu ninguém no cruzamento, você passa, né? Ou seja, você precisa de corrigir essas falhas. Esse daí é apenas um exemplo, mas nesses pequenos exemplos você vai criando dentro de você um lastro que vai te fortalecendo nos demais, né? Por A hora, isso né? que eu acho que é muito importante. Isso eu acho não. Por isso que é certo e muito importante que todos nós, indistintamente, ao levantar-se e ao deitar agradecer pelo dia que tivemos
e ao levantar-se, colocarmos à disposição de estarmos sempre preparados a melhorar. Sempre. Exatamente. E para quem tem essas, por exemplo, dúvidas como essa que eu lancei aqui, nós temos grandes exemplos, além do Mestre Jesus, que a gente às vezes se coloca, Jesus está muito longe, não está não, Jesus está aqui pertinho. Basta que você o tenha no coração e que você busque lembrar dele. Só de lembrar dele você já fica alerta para muitas coisas. Mas tem outros também, por exemplo, Santo Agostinho é um deles. Chega no final do dia, faz uma relaçãozinha lá das suas atitudes, do que você pensou até, e faz uma reflexão. Se todo dia você fizer uma relação de 10 itens, e amanhã você, com certeza, nesses 10 itens já está se esforçando para poder corrigi-los, se você porventura falhou em algum deles, e aí você vai treinando ao longo dos seus dias. Por isso que nós temos esse período aqui na carne, para podermos exercitar, vivenciar essa realidade com a vontade, pelo menos dentro de nós, de melhorarmos. E nós nunca nos comparamos com ninguém, porque cada um a seu tempo. Tem uns que conseguem mais rápido, tem outros que demoram um pouco mais. Então, cada um a seu tempo. Isso é que é o mais importante. E não nos compararmos, como principalmente não julgar o que o outro está passando, o que o Isso. outro está fazendo. E até não se... Eu costumo até falar, não se comparar no sentido de frustrar-se. Poxa, eu não estou conseguindo alcançar tal coisa. Cada um a seu tempo. Você vai alcançar. Tenta mais uma vez, corrija mais um item. Se hoje você separou 5 e conseguiu eliminar 3, excelente. Amanhã esses 2, você separa mais 5, e junto com esses 2, você vai eliminar mais 3, 4, e assim todos os dias. Né? Isso, e se porventura você, nesse meio do caminho, recair gravemente em algum desses itens e isso te gerar alguma dor, agradeça. Agradeça, pois essa dor talvez seja o remédio que fará com que você, no caminho, já ache o rumo certo. Então vamos lá. Volvendo ao caso de Júlio, não podemos olvidar que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que se nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. Precisamos de fazer a nossa parte, né? Sempre, né? Se nós não O bem e fizermos... o bem e o mal somos nós os praticantes e os sofredores, talvez, se for o mal, e talvez os felicitados, se for o bem, né? Sim, Porque nós sabemos que o auxílio ele é sempre maior que a dor. Portanto, se está doendo, confie, ore, trabalhe, faça a sua parte. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que ajoelhar, joelhe, fale com Deus, fale dentro da sua consciência que você achará o caminho. Esse é o ensinamento intransferível. Ele é para nós. Nós é que temos que fazer. Ninguém vai fazer por nós. A questão da evolução é individual. Nós precisamos de individual, porque a hora que vários individualmente estiverem evoluindo, ele vai se criando sintonias, vai fazendo com que todo o seu ambiente também melhore e o planeta se transforma, como está acontecendo agora com o nosso, né? Vamos lá. importante observar, disse Hilário pensativo, como a vida reclama no refazimento da paz, a conjugação daqueles que entraram em guerras uns com os outros. No passado, Júlio arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio sob a influência de Amaro.
e Zulmira, após indispor-se com Silva. E agora, completou Clarencio, reabilita-se com o auxílio de Zulmira e Amaro, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro. É natural seja assim. Mas Júlio, antes de tornar ao mundo, através do nosso amigo ferroviário, indaguei, onde estaria? Esses 4 espíritos, o Amaro, a Zulmira, o Júlio e o Silva, eles, ao longo de outras vidas, estiveram próximos e sempre, no caso o Júlio, ele se suicidou, por exemplo, porque ele foi traído. A Zulmira, que chamava Lola, ela, numa outra encarnação, ele gostava e ela ficou com o Amaro e o Amaro. Então, essa é uma trama que vem acontecendo com esses espíritos e eles foram criando raiva, ódio entre eles e agora estão ali, ó, um ajudando o outro, né? Ao mesmo tempo que o Amaro e a Zulmira está recebendo o Júlio como filho, o enfermeiro que foi lá, participou dessa desencarnação, o enfermeiro, para você ter uma ideia, Celso, ele foi chamado para essa casa e ele não sabia quem que ele ia encontrar lá. Ele recebeu ali a ficha lá no hospital, ó, vai atender no endereço tal, que tem uma família, que tem um menino que está precisando de ajuda. O enfermeiro foi para lá, que é o Silva. Aí ele chegou lá e ele viu que ele já sentiu, porque o Amaro, ele casou com a Zulmira, que tinha sido noiva do Silva. E no passado, eles, como espírito, né, também tiveram relações. E ele falou assim: agora eu vou me vingar. Nos capítulos anteriores, eles falaram: agora eu vou me vingar. Eu vou matar esse menino aqui. E aí vai fazer todo Eu mundo acho que sofrer. é, eu acho que o que é importante a gente tirar dessas lições, independente das situações, né? Quem foi, quem não foi, quem foi o vingado, quem foi o vingador e quem foi o que sofreu a vingança. O que é importante é o que sempre nós temos a oportunidade. E tem uma frase do Chico que ele diz, né? Muito tarde é que eu descobri que eu não amei o suficiente. Por quê? Porque quando nós amamos, nós suportamos toda e qualquer condição para o nosso bem e o bem do próximo. É isso ou não é? Verdade. É isso mesmo. Porque o próprio Jesus, ele sempre colocou o amor como exemplo a nos purificarmos. Ou seja, quando eu amo, quando eu tenho um sentimento de respeito pelo outro, né, de amor ao próximo, eu consigo me desvencilhar, às vezes, de sentimentos que poderiam, muitas vezes, nos fazer ficar nesses infernos, né, que a gente cria, né, os problemas espirituais para diversas encarnações. Então, se nós tivermos a oportunidade de nos melhorarmos com relação a esse sentimento, eu acho que nós temos a grande oportunidade de dar um grande passo rumo à evolução. Cada O, um na sua, entendeu? o amor, ele é algo que nós ainda não, na nossa evolução atual, Nós nós ainda não, desconhecemos. nós desconhecemos, né? Amor verdadeiro, aquele amor que não tem fronteiras, O amor que ele respeita. esse amor, espíritos como Jesus, né, que já são logos planetários e tudo mais, isso realmente nós ainda não conhecemos, mas nós não conhecemos, mas ele está dentro de nós, porque nós somos a criatura, filhos de Deus, né, criados por Deus, e nós temos esse amor aqui implantado em nós. Então nós ainda temos relampejos que passam em determinados momentos que nos mostram isso. E a gente vê, por exemplo, o que nós ainda temos, esse enfermeiro, quando chegou lá na casa, ele ia se vingar, né? Ele queria se vingar, só que os mentores protegeram o espírito, o menino, e isolaram ele,
e não deixaram com que a energia que exalava das mãos desse enfermeiro chegasse até o espírito do Júlio. E pudesse fazer mal, né? Bem mal. Mas mesmo assim, essa energia, o André Luiz explicou que o próprio sentimento que gerou, ele não efetizou, ele não foi o assassino, mas aquela energia retornou para esse enfermeiro e ele, ao longo do caminho, vai ter que reajustar por conta do que ele pensou, do que ele quis, da intenção dele. Que coisa, né? É. Vamos lá. Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo o simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da Terra as torturas de envenenamento, a se lhe, a lhe repetirem no campo mental. A morte prematura, quando traduz indisciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que o provoca a dilatada purgação da passagem espiritual. Não podemos trair o tempo e a existência, planificando, subordina-se a determinadas cotas de tempo que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando estes recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Sofreria, porém, a sós. Sofreria, porém, a sós, né? Isso daí é interessante, porque no caso do suicida, ele vem com uma programação reencarnatória. Todos nós chegamos aqui com uma programação reencarnatória. E se nós interrompemos essa programação num determinado ponto pelo suicídio, ele automaticamente é como se ele reprogramasse a volta dele para cumprir o restante da programação. Se ele não conseguiu vencer naquele momento, porque ele se suicidou, ele vai ter uma outra reencarnação para completar aquela parte. É isso que ele acabou explicando aqui. Porque ficou no campo mental dele, ele já é gravado. Nós temos a nossa matriz, né? E essa matriz, ela gravou lá, não adianta você querer fazer diferente. Não tem jeito. Está programado, vai ter que se cumprir de qualquer forma. Portanto, já vem gravado, né? Isso, já está gravado. É aquele HD, né, que está ali, não adianta querer quebrar o drive. Vai dar certo. Uma hora ele precisa de botar para fora aquela programação e cumpri-la, né? Com certeza. Vamos lá. Nem sempre, informou o instrutor, quando não se achava em martirizada solidão, via-se, como é lógico, onde se lhe mantinha preso o pensamento. Ante a nossa curiosidade indagadora, acrescentou: os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Silva, que lhe serviam de pontas básicas ao ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarda o coração. E, efetivamente, todos nós imantamos em espírito as pessoas, lugares e objetos aos quais se liguem os nossos sentimentos. Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico? O André Luiz ele vem fazendo essa pergunta porque ele ficou curioso. Ele falou assim: poxa, o menino se suicidou e ele está envolvido nessas situações ao longo das encarnações aí. Nesse intervalo, o que aconteceu com ele, né? E aqui o Clarence vem dizendo que o que Jesus disse, né? Que o espírito ele está o tesouro dele é onde ele Onde guarda está o seu coração, está né? seu coração, né? Se ele está envolvido e na mente dele ele não consegue se desvencilhar daqueles pensamentos, ele fica naquele envolvimento sintonizado ali, onde quer que ele esteja, se é um pensamento
deletério, se é um pensamento que gera sofrimento, ele vai sofrer aqui, sofrer no mundo espiritual, ele vai estar preso naquela teia ali. Então, por isso que é Porque importante. o sentimento é algo que independe da carne ou de você estar no espírito. O sentimento é algo que está muito dentro de cada um de nós, né? E para você ter, tem pessoas, tem espíritos que ficam lá no cemitério, por exemplo, no túmulo, Muitos anos. muitos anos, porque ele não consegue se desvencilhar, porque está ligado naquele corpo ali. Muitas Ele é vezes aquilo até ali. séculos, né? Sim, e ele vai sofrer de tal forma, por quê? Ele vai ver aquele corpo se modificar, perecer, né? Ter toda aquela alteração, e aquilo ali vai fazendo com que ele saia de sintonia, com que ele perca a realidade. E assim Por as isso que coisas. as riquezas que nós temos, nós não podemos tocá-las, né? Elas nos fazem tocar, né? Sim, Por isso sim. que nós temos que ter isso na consciência, né? Não podemos. Principalmente nós que se dizemos espíritas, né? Porque Exatamente. estamos espírita, né? Estudando, procurando praticar, e também temos que trabalhar isso em nós, né? Com certeza. Mas Porque na partida desta encarnação vão se ficar as coisas que foram necessárias para a encarnação. Agora, os sentimentos, não, nós vamos levá-los, né? sem contar, Celso, que a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Isso sempre, né? Não podemos nos distrair nesse caminho, não, Não, porque não. já que você chegou aqui com essas lições, se você se distrair a partir daqui, é a mesma coisa a questão da mediunidade, né? Muitas pessoas, elas vão adiando o trabalho com a mediunidade. Está ali Na passando verdade, na Uhum. verdade, elas fogem da responsabilidade, né? Isso mesmo, porque ele vai adiando, não, eu vou deixar, eu não quero mexer com isso ainda não. Não, Eu, eu não preciso, né? Eu não preciso, né? exatamente, eu não preciso, e a mediunidade está ali, está gerando dor, está gerando distúrbio, né? Porque Muitas vezes nós mesmos geramos a dor, né? exatamente, mas quem tem a sensibilidade já dentro de uma programação que você venha, a mediunidade se manifesta de diversas formas, nós estudamos sabendo Com disso. certeza. Você pode ter assumido lá um compromisso para vir aqui trabalhar na mediunidade, ou você pode vir com ela para que ela possa te auxiliar até no seu desenvolvimento e também em viver de uma forma onde você seja mais útil na vida, Com né? certeza. Mas renegando a mediunidade, de repente a gente se vê dor no corpo, dor na alma, dor na cabeça, tudo gerado. Aí você vai no médico, o médico chega Depressão. lá, depressão, o médico chega lá, te dá um remédio. Porque os sintomas que você está apresentando, ele dá um remédio para o sintoma que você apresentou. E Mas aí ele você não curou. não Ele curou. não curou a tua responsabilidade. E aí você está renegando, está fugindo e está sofrendo mais. Ou seja, assuma, busque aprender sobre e vá atuar no dia a dia diante da sua vida. Por quê? Toda a sensibilidade que você tem, você precisa de colocá-la à prova, colocá-la para o bem, para o trabalho, né? E eu vou falar uma coisa para o senhor. Uhum. Nesse convívio de praticamente aí mais de 50 anos dentro da doutrina, vendo e convivendo, né, com a doutrina, é muito interessante uma coisa. Francisco de Assis já sempre disse, né? É Uhum. muito melhor dar do que receber. E é verdade, sabia? Oh, Dar uma palavra, dar um sorriso, poder dar um abraço, poder dar a oportunidade de conviver com alguém, não de forma a ser melhor que o outro, não. É poder dar a mão e falar, vem, vamos junto. Mas por que você vive assim? Porque é muito melhor, sabe? Não vingue, não tenha mágoa, não carregue ressentimento. E quando você traz essa experiência, essa lição, você vê que pessoas, muitas vezes ao seu redor, buscam querer saber como fazer isso para poder viver melhor. E isso eu acho que é muito bom, sabia? isso. Sem nenhuma, aquilo que eu costumo dizer, sem a necessidade de nenhum fenômeno físico ou
psíquico ou coisa desse tipo, entendeu? Simplesmente no ato de doar-se, de auxiliar, entendeu? É muito bom. E quando isso é feito naturalmente, é que é bonito, né? É maravilhoso, é Porque maravilhoso. você vê, às vezes, em algumas pessoas que é tão natural a pessoa estender a mão, mandar aquele olhar de carinho, Um sorriso, um sorriso, simples sorriso às vezes. é, é, um, um carinho que pode ser expresso de diversas formas, né? Numa lembrança. E é tão bom quando você recebe, às vezes, uma ligação de alguém que você fala, poxa, até estava com saudade, aí a pessoa te liga, te dá. E isso, eu vou E, falar uma coisa para o senhor, isso hoje faz muita falta para nós, seres humanos, sabia? sim, Então, quanto mais nós pudermos fazermos isso, nós devemos fazer. verdade. Vá falar mais, vá conversar mais com as pessoas, sorria mais, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ou simplesmente, eu tive a oportunidade de ver uma palestra e o palestrante disse assim, olha, se nós soubermos o que a palavra, a frase, Deus te abençoe, ela é tão importante para as pessoas que nós diríamos isso mais intensamente e com mais naturalidade, porque é muito importante. Deus te abençoe. Vá com Deus, entendeu? Esteja sempre com Deus, é muito importante. Eu me emociono demais, a gente falando assim, porque algumas coisas que chamam a atenção da gente na vida, principalmente situações que você percebe que está próximo de você e está longe ao mesmo tempo. E não são pessoas que te conhecem, né? São pessoas que você passa pela vida e os enxergam ou num cruzamento, ou andando desvairadamente pelas ruas, ou envolvidos por uma droga. E se você, às vezes, quando você percebe algo assim, você falar isso que você disse, que Deus te abençoe. Isso faz uma diferença para a gente incrível. Para quem está falando, faz uma diferença incrível. Imagino eu É, que isso feito naturalmente, feito com verdade interior, esse Deus te abençoe, abençoa. eu já tive a sensação de receber isso e eu posso dizer para o senhor assim, com certeza. A sensação que eu tive é como se um ser de uma luz muito intensa colocasse a mão sobre a minha cabeça e me abençoasse mesmo. Então, por isso que eu digo que se eu posso também proferir do meu coração, com todo o meu sentimento, Deus te abençoe, vá com Deus, fique com Deus, foi da mesma forma que eu senti. Foi tão bom, me fez tão bem. Emocionou, é que nem o senhor falou, emocionou. Eu senti uma alegria que eu não saberia em palavras escrever. É muito bom. É Então, isso eu acho mesmo. que se as pessoas buscassem mais isso hoje, de coração, com certeza nós vamos ver uma nova era, um novo planeta. Não tem jeito. Se Deus quiser. Mas não podemos desistir. Nós estamos aqui para isso, né? Não, ainda estamos no caminho, estamos caminhando. Com certeza. É. Vamos agora ao próximo. Partilhava-lhe a vida simplesmente, e a vida em qualquer setor de luta é invariável. Entretanto, por detestar amar o mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre ele. O ferroviário, na existência do espaço, conheceu-lhe a perseguição acérrima, ouvindo-lhe as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais, e ao se reencarnar na atual condição, foi seguido de perto por Júlio, que lhe afligia a mente, dele exigindo o necessário concurso à formação do novo corpo.
Em razão da leviandade de Amaro, quando na personalidade de Armando, caminhava para o suicídio. Por isso mesmo a lei permitia-lhe a união com um amigo transformado em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Clarencio fitou-nos de modo especial e aduziu. O Amaro, que é o pai dele agora, em outra encarnação, ele chamava Armando, né? E nessa outra encarnação, o Júlio se suicidou por causa dele. Não é por causa dele, se suicidou por conta das desavenças, do fato que ocorreu. Do fato que ocorreu. E aí, no mundo espiritual, ele foi cobrar. Espiritualmente, ele ficou cobrando o Amaro agora, nessa existência dele, porque ele sentia que, na cabeça dele, você tem que me ajudar. Por sua culpa, eu fui lá e me suicidei. Agora você tem que me ajudar, você tem que me receber para que eu tenha um novo corpo. Aí ficou aquela obsessão, aquela perseguição. Então, os mentores organizam essas situações. Eles não deixam simplesmente a Deus dará que as reencarnações aconteçam. Eles permitem que os espíritos fiquem próximos porque eles sabem que isso é benefício para todos, para ambos. É a única forma de corrigir-se, né? Não tem como modificar. Então, aqui o Clarencio vai agora dar informações para nós, né, através das indagações de André Luiz, explicando esse contexto. Vamos a elas. Entre o credor e o devedor, há sempre o fio espiritual do compromisso. Amaro teria dito dessa forma uma juventude algo conturbada. Ponderei com objetivo de estudo. Sim, como acontece a maioria das moças dos moços de ambos os sexos, na luta vulgar, muito cedo acordam para o ideal da paternidade. Em sonhos fora do corpo denso, encontrava-se com o adversário que lhe pediu o retorno ao mundo. E ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego. Desejoso de saldar a conta que reconhecia dever. Muito jovem ainda encontrou Odila que o aguardava, consoante o acordo por anos levado ao efeito na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato. Recebendo Evelina em primeiro lugar, de vez que a ligação do casal com ele se baseia em doces afinidades. Somente depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Esses espíritos, no caso aqui, ele está explicando essa relação dos três, né, da Odila e do Amaro, que iria receber, e o Amaro, como ele estava sendo perseguido pelo Júlio, por conta de recebê-lo aqui como filho, e o Júlio nessa cobrança, e a espiritualidade acompanhando tudo isso daí, eles falaram assim, essa relação está difícil, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para um outro espírito amigo, e no caso, a Evelina, que era um espírito lá da cidade do nosso lar, né? E ela já tem uma certa evolução. Aí falou, vamos pedir para um espírito amigo ir lá na família, ajudar. Reencarna antes lá e fica por lá para tentar equilibrar. Você sabe que nas famílias isso acontece, né? Sempre tem um que é mais calmo, que organiza melhor as coisas, que na hora das pendências... Mantém o equilíbrio, né? Mantém o equilíbrio. Geralmente são as mães, né? Mas quando as mães, também, no caso aqui a Odila, também fazia parte do conflito, aí eles falaram, vamos mandar uma filha, vamos mandar um espírito encarnar. E uma filha para equilibrar, né? Aí ela veio primeiro. Ela veio, aí aquele casal
que espiritualmente estava obsidiado ali pelo Júlio, e recebeu a menina, e aquela alegria, aquela felicidade, e isso daí fez com que eles possibilitassem receber o Júlio depois, já mais com mais experiência. É isso que está Uma condição acontecendo. mais favorável, né? Exatamente. Vamos lá. Este ponto de nossa conversação, lembrei respeitoso. Faz-me recordar os conflitos inferiores de muitos rapazes e de muitas moças na terra. Às vezes se arranjam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionados por malas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência, como se fossem atacados por subitânea loucura, desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos, para despertarem depois com problemas de enorme gravidade, quando não acordam sob a neblina de imensas desilusões. Agora compreende, na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas, o que não se pode fugir. É prudência. Eu acho que o grande ensino que está sendo colocado aqui é que os jovens têm essa dificuldade, né? De serem prudentes na vida. Serem responsáveis. E essa falta de prudência leva a essas dificuldades maiores. Mas isso faz parte do aprendizado, né? Porque se eles não conseguiram equilíbrio suficiente para vivenciar as suas vidas, os seus desafios, sua realidade, e com calma, eles vão precisar de adquirir essa calma aprendendo através da experiência que eles vão adquirir por conta da causa e do efeito que vão receber por conta das leis naturais que estamos inseridos, ok? É isso. Agora é o 17. Sim, confirmou o ministro. Grande número de paixões afetivas no mundo corresponde a autênticas obsessões ou psicoses, que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio da união conjugal, vibra o passado, através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos de retaguarda. Refletindo nas lutas da alma, atirada às experiências da vida com tantos enigmas a solver, acudiu-me a lembrança antiga questão que habitualmente me vinha à cabeça. E os anjos de guarda, inquiri. O André Luiz já está querendo. Cadê os anjos de guarda? Pô, cadê? Né? Você sabe que na vida, às vezes, a gente fala, por que Deus não está olhando por mim? Aquela música. Ai, se não fossem eles, né? Aquela música diz bem, né? Na verdade, esse passo que você tá, a marca desse passo que você está vendo atrás é eu te carregando, e não você. Eu te carregando no colo, E não você que está sozinho. Não, Mas, enfim, vamos ver como que se processa. Esse negócio aqui é interessante agora, ô Celso. Agora vai ficar bom o capítulo, hein? Porque ele vai entrar e falar de anjos da guarda. Nós sabemos muito pouco dos anjos da guarda. O que é um anjo guardião? Como que anjo guardião, como que eles atuam na nossa vida? Atuam na nossa encarnação. Será que eles são nossos escravos? Às vezes a gente pensa assim, né? Nós vamos querer que os nossos anjos sejam nossos servidores, né? Nossos escravos, porque muitas vezes a gente fala assim: ah, não, eu confio plenamente e ele vai cuidar de mim e eu não faço a minha parte. Então, não faça não para ver, né? Mas vamos ver aqui que quem ama não prende, não faz por você. Quem ama deixa
você livre para você fazer e arcar com as suas consequências, porque só assim o amor vai mostrar como que as coisas devem ser. Com certeza. Mas vamos lá, vamos agora. Diante da surpresa que assomou a semblante do nosso orientador, acentuei reverente. Perdoe, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos de guarda estão em nossa esfera? Clarencio encarou-me, admirado, e sentenciou. Os espíritos tutelares encontram em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. A gente fica pensando assim, quando nós falamos em anjos guardiões, não é só questão individual. Nós temos também aqueles que assumem compromisso com a coletividade, ou com uma, no caso, pensando no nosso planeta, ou com uma cidade, ou com um país, ou com a Terra, né, que nós sabemos que Jesus é o governador aqui do planeta. Agora, por que eles colocam tudo, eles criam toda uma esfera para que nós possamos vivenciar uma realidade de aprendizado? Por que eles vão simplesmente interferir e querer fazer as coisas por você? Ele te deu, vamos dizer assim, ó, casa, comida e roupa lavada. E você ainda quer que eles venham, cozinha para você, lava sua roupa, passa e cuida da sua casa. Ou seja, nós precisamos de rever os nossos conceitos, né, com relação ao que é estarmos sendo tutelados. O tutor, ele, principalmente quando ele é um anjo, quando ele tem um padrão desse, já uma envergadura dessa de conhecimento, eles vão respeitar demais o nosso livre-arbítrio, né? A nossa individualidade. Eles vão apenas nos cercar para que nós não extrapolemos as nossas atitudes, né? O nosso planeta, por exemplo... Mas eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Vocês querem se matar aí no planeta? Vocês Tudo têm bem. toda a liberdade, pode fazer. Só que vocês são espíritos imortais. Vocês não vão sair daí. Não se esqueçam disso, né? Se vocês forem sair, foi quando o planeta já conquistou algum grau de evolução que vai precisar de retirar aqueles que não conseguem mais acompanhar. Então, é assim mais ou menos que a coisa se processa, né? Vamos em frente. Ligeira pausa trouxe paternal sorriso dos lábios do instrutor, que prosseguiu. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um anjo divinizado e perfeito invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para calar-se indefinidamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente e cultor de complicadas enigmas e necessitado. Por isso mesmo das mais severas lições da vida, porque haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem, deliberadamente egoísta ou preguiçoso. Todo exige lógica e bom senso.
muito claro, né? Deixando muito claro que É não quase seria, que não há necessidade de explicar. não seria justo, né? Não. E nem responsável você fazer a parte que tem que ser feita pelo outro, né? Vamos É a fazer. mesma coisa que colocar a Deus culpa dos nossos problemas, né? É a mesma Exatamente. coisa. Você sabe que os anjos até vêm, né? Como Jesus fez isso. Mas ele vem com a responsabilidade numa programação maior. E não simplesmente Com certeza. Não só para um só, né? pelo bel prazer de uns, né? É por isso Não. que daqui a pouco eles vai dar explicações de como que isso funciona. Poxa, se existe anjo da guarda, se os anjos são responsáveis e eles não fazem nada, fica com esse pensamento, né? Até agora no texto. Então quer dizer que É. eles não fazem nada, deixa cada um se virar? Não é bem Eu assim. resumo assim. Vamos programar, Ai né? de, ai de nós se não fossem os anjos nossos protetores. Viu? Com certeza, eles nos mantêm, eles nos dão sustentação para que nós Com possamos. certeza. Mas tem situações que agora vêm as explicações de como que se processa então. Nós estamos só dependendo da gente, então? Não. Vamos ver como que Não. segue. Vamos ver como segue. Com semelhante apontamento quer dizer que os anjos de guarda não vivem conosco? Não digo isso, asseverou o benfeitor, e com graça aduziu. O sol está com o verme amparando na furna a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. As irmãs que seguiam conosco lado a lado, embebecido na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o porvir de Júlio, psiquicamente distanciado de nossa conversação. O apontamento do nosso orientador impunha-nos graves reflexões e, talvez por esse motivo, o silêncio tentou apossar-se do grupo, mas Clarencio, reconhecendo que o assunto demandava elucidação mais ampla, continuou. Precisa explicar mesmo, o Clarence vai explicar. E a gente não pode aqui levar ao pé da letra, né? Quando ele disse assim: o sol está com o verme amparando-o na furna a milhões e milhões de quilômetros sem que o verme esteja com o sol. Ou seja, os espíritos protetores, eles estão sim irradiando a sua proteção, cuidando, fazendo toda a sua parte direitinho, não deixando nenhum centímetro sem ser prestado, estar atento, né? E nós precisamos de ter fé que seja assim e buscarmos fazer o trabalho necessário, que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Já Por passamos da isso, época. por isso é importante o orar e vigiar. Com certeza, precisamos, viu, Celso? Muito. É. Mas vamos dar sequência para entender. Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências. E por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Anjo de guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a, defendendo-a. Em qualquer região convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar as almas que se querem ou que se afinam umas com as outras dentro da infinita gradação do progresso. Olha como a obra divina, Celso, ela é linda, né? Porque a gente já tem o ensinamento de que Deus atua junto a todos com as suas criaturas, né? Então, as próprias criaturas de Deus é o instrumento de Deus. Então, nós temos essa proteção e nós precisamos de entender isso. A humanidade precisa
de conceber isso para si. Onde está Deus? Deus está no próximo, está naquele que vive com você, está em todos os lugares onde você tem alguém, alguma criatura divina, alguma criação divina na sua frente. Quando nós temos, por exemplo, um animalzinho que nos faz despertar um sentimento, é Deus ali agindo junto de nós, né? E aqui ele vem deixando isso bem claro, que nós precisamos de entender que a ajuda, quando chega, nós precisamos de percebê-la. Falou do sol. O sol irradia toda a sua luz, toda a sua energia, e se nós passarmos o dia na escuridão, mesmo embaixo de um sol escaldante, nós não vamos estar prestando atenção nessa ajuda que está chegando para nós. E aí sim, nós precisamos desse despertamento para conseguir ampliar a nossa visão para a vida que nos oferece tudo o que nós precisamos. Não falta nada para nós. Isso é que é importante. Vamos dar sequência? A família espiritual é uma constelação da inteligência, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco, auxilia a vida daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixos nos relevemos na escala da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. De todas as afeições terrestres, salientamos para exemplificar a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muita vez circunscrito aos cárceres de ferro e egoísmo na custódia dos filhos. Uma vez, recebendo um dependente químico, né, que fazia parte do grupo de assistidos, do grupo que a gente trabalha, e ele tinha muita bronca da mãe. Imagine, né? É lógico que os espíritos, eles, ao longo do seu desenvolvimento, se envolvem nas situações e, às vezes, a própria mãe também, às vezes, tem rejeição do filho. Por quê? Espiritualmente, esse envolvimento, houve algo que deixa esse sentimento agravado. E aí esse Vinganças rapaz, do passado. sim, e aí esse rapaz sempre falava, né? Ele criticava a mãe de todos os jeitos, né? Não aguentava falar da mãe, era aquela coisa. E aí um dia não deu, numa dessas assistências, a gente inspirado aí pela espiritualidade presente, veio realmente na seguinte situação: independente do que você sente, independente do que você vive, você é um devedor da sua mãe e do seu pai. Você é um eterno devedor da sua mãe e do seu pai. Isso ninguém pode negar, porque sem eles você não teria a oportunidade de estar aqui. Se você não os tem, por exemplo, como alguém que você possa conviver ou tudo mais, mas você não vai deixar de ser um devedor deles. Que todos nós possamos ter essa consciência, né? Com certeza. Querendo Por ou isso não. fazer, Sim. por isso fazer parte aquele mandamento de Deus, honra teu pai e a tua mãe, sempre, né? Sempre, sempre. E honrar é isso, né? Porque sem eles, você não vem para cá. Não tem Não jeito. tem. Pode até ser que, por exemplo, em outras circunstâncias de desenvolvimento do ser, onde já estaremos numa outra esfera de evolução,
onde nós estaremos num mundo Não haja mais a diferente, necessidade, né? não haja mais a necessidade, seja algo já plasmado diferentemente. Você também não estará utilizando corpos dessa natureza que nós usamos, né? Mas Mas por enquanto, não. por enquanto nós precisarmos, enquanto a gente precisar de corpos assim, sem o pai e sem a mãe, não tem Não como. tem como. Que seja a doação, que seja o que for, mas é o pai e a mãe, né? Vamos lá. Além das mães, cujo amor padece muitas deficiências, quando confrontado com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante condicionado a objetivos por vezes egoísticos. Não podemos olvidar, porém, que o admirável altruísmo de amanhã começa na afetividade estreita de hoje. Com a árvore parte do embrião. Todas as criaturas individualmente contam com o louváveis devotamento de entidades afins que se afeiçoam. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Essa é a obra divina. Não tem como negar a bênção que é ser uma criatura de Deus, porque nós estaremos sempre amparados. Não precisamos de ter receio de nada. Por isso que, quando nós estamos ansiosos, nós precisamos de trabalhar isso dentro de nós e acalmar. E, principalmente, se nós estamos envolvidos por situações ainda tão materiais, deixemos esse conceito espiritualista, né? Esse conceito, esse entendimento da vida maior fazer parte da nossa vida. Vamos acreditar, ter fé e nessa certeza podermos entender o quanto que é louvável estarmos diante de uma vida plena que é espiritual. Slide 24. Mestres inspiram discípulos, pais socorrem os filhos, amigos ligam-se a amigos. Companheiros auxiliam companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza e, fatalmente, na Terra, entre os que ainda vivem na carne e aos que já atravessaram o escuro passadiço da morte. Os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os nomes domésticos. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido. Mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis da vida. Com toda a veneração que lhe devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem, grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. É a criatura agindo em nome de Deus, quer seja para um alerta, quer seja para um socorro, quer seja para abrir, através da experiência, o caminho para que alguém possa seguir. E assim, é a história do ser, né? É a história da humanidade, é a história da humanidade universal, porque o universo todo conversa uma só língua, que é o amor. A partir do momento desse entendimento, aí todos estarão fraternalmente vivenciando essa realidade espiritual. A realidade espiritual é uma só, é o amor, é uma energia maior. É uma energia que encampa, abrange e sustenta todo o universo. É bom, né? Maravilhoso. Uhum.
Então, vamos lá. Naturalmente avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados, todavia, ainda sentem inclinações e paixões particulares, no rumo da universalização de sentimentos. Por esse motivo, com muita propriedade, nas diversas escalas religiosas, escutamos a intuição popular asseverando: nossos anjos de guardas não combinam entre si. Ou ainda, façamos uma oração aos anjos de guarda, reconhecendo-os indistintamente. E os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos à natureza superior para atenderem a este ou aquele gênero de serviço. A indagação sempre vai haver por conta do nosso desenvolvimento, mas tá, estamos no caminho. Isso é que importa. Vamos lá. Chegávamos ao lar da bênção e os esclarecimentos do instrutor represavam-se em nossa alma, por inesquecível preleção, compelindo-nos a grande silêncio. Blandina. Blondina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador sensibilizado: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio devia desencarnar agora? Perfeitamente. A lei funcionou exata. Não há lugar para qualquer dúvida. E aquele jatos de pensamento escuro que partiram do enfermeiro, como que envenenando o nosso doentinho? Você vê toda essa divagação, esses ensinamentos, essa conversa que eles tiveram, foi no caminho, desde o desencarne do Júlio até chegar na instituição do Lar da Bênção. O Lar da Bênção, essa instituição, ela é dirigida pelo espírito Blandina. Que Essa que deve está ter sido escrito num aqui. tempo muito rápido, né? Ó, mas olha quanta coisa que nós aprendemos Quanto ao assunto. quanto É. ao assunto que foi tratado, né, nesse período. E a Blandina é o espírito Meimei, que nós conhecemos aqui na Terra, e é mentora de várias casas religiosas, por exemplo, vários centros espíritas, inclusive. E ela dirige essa organização lá que recebe crianças no plano espiritual, né? E aqui então o Clarencio, ela ficou porque ela percebeu que o enfermeiro, quando quis matar, ele gerou uma energia negra, uma energia deletéria. E aqui ela vem perguntando: será que não foi aquilo, né? E o Clarence falou que a lei funcionou perfeitamente, e não é o caso do envenenamento, não, pois ele foi protegido. Então está tudo dentro dos conformes. E vamos ao último slide do capítulo. Se não estivéssemos junto dele, disse o ministro, teriam efetivamente abreviado a morte da criança. E ainda assim, a lei ter-se-ia cumprida. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo. Emitiu-os com o evidente propósito de matar. E, em razão disso, experimenta o remorso de um autêntico assassino. A graciosa residência de Blondina, para onde nos encaminhávamos, estava agora à nossa vista. Clarencio afagou-a bondosa e concluiu: permanecemos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar, em qualquer tempo, receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. Olha, Celso, é, cada um Esse capítulo, né? recebe de acordo com as suas próprias obras. Isso daí foi Jesus quem disse, né? Com certeza. E nós estamos aprendendo demais. E que legal compartilhar com você esse capítulo, que
foi especial, um capítulo longo, foram 27 É, slides. Nós estamos aqui 1h30 estudando ele, e nós é nunca... que o, é que o assunto é muito vasto, sabia, seu Lázaro? Sim, ele tem um Porque leque, nós né? estamos falando, apesar de nós estarmos falando, eu acredito até que o nome do livro, Entre a Terra e o Céu, que é o que ocorre constantemente. A reencarnação, que é céu e terra, você imagina quanta ligação existe entre nós e a espiritualidade nas 24 horas do nosso dia. E que É lindo é esse isso. capítulo aí a representação, E que lindo não é é? isso, né? Saber que a vida é assim, que a vida É, é cheia dessa energia, essa energia vital que expande pelo universo, que permeia tudo. Isso tudo, ô Celso, é parte de Deus. O Deus que a é. gente ainda não conhece e estamos longe de conhecer, né? Mas que nós vamos percebendo aos pouquinhos ao longo desses momentos dessa vida, né? Ô Celso, Mas sabe o que eu diga acho lá. bacana? Hum, Apesar da gente estar longe de conhecer, mas estamos muito mais próximos do que nós imaginamos do convívio dele, porque ele sim, está dentro de cada um de nós. é, Agora, vivermos ele e talvez o ver vai depender de nós trabalharmos todos os dias de dentro para fora, que nós vamos isso, um dia poder ver esse Deus maravilhoso que habita dentro de cada um de nós e nos faz viver cada dia mais com vontade de viver assim, não só para a gente, mas para que um mundo melhor aconteça. isso mesmo. Ele está conosco. Né? Nós é que nós É que não nós conseguimos, né, enxergar isso. ainda sofremos com as nossas imperfeições. Essa é a grande verdade. E para Mas não coroar, devemos desistir, né? sim, e para coroar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para que você faça uma vibração para encerrar o nosso estudo, Celso, por favor. Com certeza. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse dia de estudo, junto desse capítulo que eu acho que de toda a coleção dos 13 livros aí, mas em todo o assunto que nós tratamos da espiritualidade com relação à nossa vida de hoje, para que nós possamos ter uma vida melhor, que nós possamos vibrar sempre o verdadeiro amor de Deus de cada um de nós. Vibrarmos com relação ao convívio com as pessoas, principalmente aquelas que são, aos nossos olhos, as mais difíceis de conviver. Porque é como Jesus sempre nos ensina: os sãos não necessitam de médicos, são os doentes que necessitam de auxílio. Então, que nós possamos vibrar esse amor, para que nós possamos sempre ser instrumento do seu trabalho. E que Deus esteja sempre se manifestando de dentro para fora de cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus.